amigos e amigas do Bedelho Filosófico. Estamos aqui a acompanhar os acontecimentos que estão aí inseridos nesse processo de exacerbação ideológica que estamos vendo no dia a dia. E lembramos aqui dos cínicos. E por que lembramos dos cínicos? Porque o que se tem por cínico hoje, em termos de conceitual, é diferente daquele cínico, ou os cínicos, que assim se denominavam em razão de posicionamentos filosóficos, em razão também de ideias que tinham com relação à riqueza, ao Estado, ao luxo, ao status quo, etc. Os cínicos de hoje parecem querer distância da opinião alheia. Os cínicos de hoje não querem ouvir a opinião do outro. O cínico de hoje parece ter um viés antidemocrático. O cínico filósofo, capitaneado aí por Diógenes, apelidado Diocão, justamente porque cínico vem da palavra quínicos, e quínicos queria dizer exatamente igual a um cão. Então, Diógenes tinha esse apelido porque ele vivia para aqueles que pensavam que apelidando-os de cínicos iria trazer algum tipo de desconforto. Eles, ao contrário, viviam confortavelmente com esse apelido. Primeiro, que gostaram da comparação com os cães, acharam interessante. E segundo, que eles estavam por aí, sim, vivendo sem qualquer luxo, sem moradia, sem respeito ou considerações maiores a esta ou aquela autoridade, e formalmente, por ser autoridade, tinha o beneplácito de todos, e não acreditavam em luxo, em riqueza, como forma de buscar felicidade. Eram felizes naquilo que consideravam essencial para viver em paz, o seu pensamento, suas ideias. Aliás, Diógenes, inclusive, deu muito trabalho para Platão, porque ele entendia que Platão, de certa forma, aristocratizou, entre aspas, esse termo, a filosofia de Sócrates. Ao citar Sócrates, ele achava que Sócrates vivia como ele, Diógenes, vive, morando num tambor e tendo como bem tão somente um lampião, praticamente um lampião, um saco, e esse lampião ele saía pela cidade à noite. E perguntava para ele: Diógenes, o que você está procurando? Ele dizia: um homem honesto. Sim, um homem que busca a verdade, um homem honesto, portanto. E nesses movimentos todos, onde está a verdade? Ou com quem está a verdade? É tão preocupante que o Procurador-Geral da República, o Dr. Aras, emitiu uma nota no sentido de que as instituições devem ser preservadas. Pois bem,
no embate último na Avenida Paulista, grupos pró e contra o presidente da República quase entraram em confronto. E, segundo a Polícia Militar do Estado de São Paulo, dentre eles foram observados elementos neonazistas que estavam no local não para se manifestar pacificamente em termos de ideias, mas sim criar problema, criar confusão, criar desordem. E esses elementos infiltrados passam a ser superdimensionados, porque em movimentos sem lideranças seguras, sem lideranças bem definidas, ficam meio soltos e reféns fáceis desse tipo de comportamento, inclusive antidemocrático. Bonita está a manifestação das torcidas organizadas no estado de São Paulo, como do Santos, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, pela democracia. Pela democracia, afastando exatamente isso, essa nota divergente que teima ir por um caminho, e um caminho totalmente contrário àquilo que se entende por respeito às leis, aos direitos e garantias fundamentais individuais consagrados na Constituição Federal e nos tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário. Num outro bedelho filosófico, já havíamos manifestado dentro da tripartição do poder, que ele é um só, e para facilitar a sua administração, ele é tripartido em legislativo, executivo e judiciário. Vimos que os seus representantes, naquilo que possam exorbitar no exercício deste mesmo poder, se veem acuados, e temos condições de acuá-los, aparando essas arestas, essas exorbitâncias, esses abusos, através da própria lei. E há elementos positivados, normatizados para isso, no arcabouço jurídico pátrio. Acontece que as coisas estão andando e estão trazendo mais preocupações. E essas preocupações são notórias a partir do momento que percebemos levante de incontinência verbal dirigidos para pessoas específicas, para ministros específicos, em particular ministros da Suprema Corte Brasileira, do Supremo Tribunal Federal, fazendo com que, de uma forma inédita, 27 presidentes de tribunais de justiça dos estados lançassem mão de um manifesto em apoio aos ministros da citada Corte de Justiça. Olha, não há Estado de Direito sem um judiciário independente, autônomo e em condições de julgar com tranquilidade num universo político democrático, seguro. Assim como não tem como se legislar, se trabalhar o processo legislativo sem uma segurança de que o controle das instituições, o controle formal, vamos dizer assim, está a contento para frear essas índoles que extrapolam a normalidade. Então, que os apoiadores
de um lado e de outro, se convençam da necessidade de que na democracia também se exige respeito, se exige ordem para que as suas ideias, o seu pensamento possa fluir e manifestar nos movimentos sociais de forma íntegra, genuína e sem nenhum arroubo maior que não aquele próprio dos movimentos democráticos. Então, é preocupante quando um ex-ministro da Justiça acusa um presidente de que estaria subvertendo a ordem numa tentativa de armar o povo para que o povo se insurja contra as medidas sanitárias no momento de pandemia. Também é preocupante quando o próprio presidente se volta para esse fato e para esse ex-ministro, chamando-o ou adjetivando-o de covarde. Somado a isso, temos um ministro que foi admoestado publicamente porque se aproveitou ou tensionava se aproveitar de um determinado momento político para aprovar medidas legislativas ao arrepio do convencimento e da opinião de todos. E, ao ser indagado sobre esse determinado deslize ético, simplesmente se limitou a dizer que a dimensão do problema foi justamente pela divulgação de sua fala, pela divulgação do tal vídeo. Então, são coisas que absolutamente nos preocupam e preocupa qualquer pensador, qualquer filósofo, qualquer magistrado, qualquer autoridade, qualquer professor, qualquer sociólogo, cientista social, político, porque as coisas estão caminhando e estão ficando aparentemente sem controle. Esperamos, e aqui o Berílio filosófico exorta, para que todos voltem a caminhar de uma forma mais segura, com um pensamento voltado à segurança de todos. Como diz Rodelin na sua poesia, caminha somente nu vida dentro e não te preocupes. Ou seja, se desarme. Se desarme em termos de troca de ideias e de pensamentos. Vá para o combate democrático de forma respeitosa a consagrar muito mais o conteúdo do que a arrogância. Sejamos humildes, simples como Diógenes, que não via nenhuma razão em ter mais do que aquilo que entendia essencial para a felicidade, para a vida e para a sua sobrevivência. É por aí.